Olá você, bom dia, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Luciano. Estamos iniciando mais uma oração de dia. E nesta manhã queremos agradecer a Deus pela tua companhia, por você estar nos acompanhando, por você também estar divulgando a oração do dia entre os seus familiares, entre os seus amigos, entre os seus contatos que ainda não é cristão. A oração do dia tem por objetivo evangelizar pessoas, socorrer pessoas, curar pessoas, libertar pessoas, auxiliar pessoas no que diz respeito a uma vida decente e honesta no Senhor. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã, que você possa estar me ajudando a compartilhar a palavra de Deus, divulgando entre os seus. Deus abençoe você ricamente. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Aperte o sininho para receber todas as notificações que nós colocamos aqui no nosso canal. Amém? Forte abraço. Vamos à palavra do dia. A palavra do dia se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 13, 14 e 15, que diz assim: E Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor também perdoou o teu pecado. Tu não morrerás. Todavia, como por este feito deste grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem, também a criança que te nascer certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi. E ela ficou muito enferma. Louvado seja Deus. Aqui se trata, irmão, de um pecado de adultério seguido de assassinato, onde Davi, ainda que ele sendo rei, tem direito a todas as coisas, os seus súditos. O rei, irmão, tem direito a tudo: fazenda, filho, gado, dinheiro, conta no banco. O rei é dono de tudo. Ainda os súditos tinham que pagar porcentagem do que eles produziam ao rei. E nessa, Davi se apoderou da mulher de Urias. Entrou a ela, se apegou a ela, engravidou a ela. E tentou colocar a mentira, o pecado dele, debaixo do tapete, quando chama o Urias logo para poder voltar a estar com sua esposa e ali simbolizar ou dizer que ela está grávida de Urias. Só que Urias, como estava em guerra, não foi para casa. Urias dormiu no palácio, junto com os soldados. Urias não achou por certo, que homem justo Urias, deitar com sua mulher, folgar, ainda que o seu rei estivesse em guerra, ainda que seu comandante estivesse no campo de batalha em tendas, ainda que a arca de Deus estivesse em tenda, ainda que seus colegas de batalha estivessem guerreando. Ele não achou justo ir também folgar e se deitar com sua mulher. Preferiu, mesmo perto, mesmo próximo de sua casa, mesmo com uma folga que o rei deu a ele preferiu ficar aquartelado. Ele não desceu à sua casa, não descansou, não foi ter com sua mulher, não namorou com sua mulher. Visto isso, Davi, percebendo que ele não ia fazer nada disso, ele deu uma carta para ele e ele levou até o seu comandante Joabe, e a carta dizia que era para ele botar o Urias na frente da batalha mais densa, mais dura, a fim de que Urias morreu. Assim Joabe fez, Urias morreu, né? Um dia a batalha estava mais intensa, dura, Urias morreu. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus é real. A palavra de Deus é uma bênção. A palavra de Deus, ela se cumpre. A esposa de Urias recebeu
a notícia que seu marido estava morto e lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa. E ela se tornou uma esposa e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou muito o Senhor. Irmãos, Davi é um homem guerreiro. Davi tem histórias com Deus maravilhosas. Davi derrubou o gigante com a pedrada, tirou a cabeça. Davi venceu dezenas de milhares, enquanto Saul venceu milhares. Davi fez o nome dele, fez história. Mas Davi pecou gravemente, Davi pecou feio. Havia no coração de Davi um coração perdoador. Davi, meu irmão, é ovacionado até os dias de hoje por grandes pregadores, sim. Mas Davi era um homem sujeito às paixões pecaminosas igual a mim, igual a você. E Davi não é de forma nenhuma modelo de cristão. Davi não é modelo nenhum de cristão. O nosso modelo está em Cristo, perfeito Senhor, perfeito em tudo. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que não saiu nenhuma palavra, nada, nenhum dolo da sua boca. A Bíblia diz que foi o santo pagando o preço pelo profano. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Senhor e soberano. E eu quero te levar nessa manhã uma reflexão. Há um segredo em quando você confessa seu pecado. O texto fala: Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã também disse a Davi: Natã é o profeta, representante legal de Deus aqui na terra. O Senhor também pôs de lado o teu pecado. Você não vai morrer. O texto diz que o salário do pecado é a morte. Mas Davi confessou seu pecado. Deus perdoou seu pecado, mas a consequência veio. Então eu quero te dizer, Deus perdoa pecado, perdoa, mas as consequências virá. Então, por favor, irmão, pense nas consequências. Só assim você vai ter graça em não pecar. Guarde-se de pecar. E ainda assim que você peque, pelo amor de Deus, chame alguém maduro, um discipulador, um homem sério, uma mulher séria. Chame em particular, confesse o seu pecado, receba a oração dele e seja curado em nome de Jesus. Amém? Não guarde pecado. Não faça o que Davi quis fazer. Não esconda pecado. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor vê nossa mente, nosso coração, nosso intento. Então, seja santo, se esforce. Seja santo e se esforce. Confesse sempre os seus pecados, não guarde. Confesse-os. E melhor ainda é quando você estiver sob tentação, lembre das consequências. O filho de Davi morreu. O filho do fruto do seu amor, da mulher que ele amou, Betseba, morreu. Então, pense nas consequências que pode ser desastrosa, pode ser terrível. O filho de Davi com Betseba morreu, mas também o Senhor lançou um decreto sobre ele, que a espada jamais sairia da casa de Davi. Por ele ter cometido esse pecado, Davi recebeu uma sentença dura de morte. Davi recebeu uma palavra forte. Davi perdeu muitas coisas. A espada jamais apartará da casa de Davi, como disse o Senhor, porque ele desprezou e tomasse a esposa de Urias. A Bíblia diz que o Senhor falou: vou suscitar o mal sobre ti, sobre a sua própria casa, a partir da sua própria casa. A Bíblia diz que Deus falou assim, tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos e a darei ao teu vizinho, e ele deitará com suas esposas à vista de todos durante o dia.
porque você fez isto secretamente e oculto. Mas eu farei essas coisas diante de todo Israel, em tamanho dia. A palavra de Deus se cumpriu. Não só ele perdeu a criança, mas um dia um dos seus filhos se interessou pela própria irmã e a estuprou e depois desprezou, e ela ficou meia louca, depressiva. Incesto, irmão. Incesto. Irmão deitar com irmã, incesto. Absalão era o irmão dela, de Tamar. Jurou vingança. 2 anos mais tarde, matou também o seu próprio irmão, Aminon, porque tinha estuprado Tamar. E logo em seguida, Absalão contratou e designou em seu coração tomar o trono, tomar Jerusalém, Judá de Davi. E assim ele fez, mas nessa caminhada ele estuprou as 10 mulheres de Davi, as concubinas, na frente de todos para humilhar. Então a espada nunca se apartou da casa de Davi. Davi, por causa disso, viveu anos desastrosos, anos terríveis, anos difíceis. Então, não queira passar a dor que Davi passou. Não queira. Davi sofreu muito por causa do pecado. Mesmo que ele confessou, as consequências foram desastrosas. Então pense sobre isso. Pense nas consequências. Se você está, ou muitas das vezes, sendo levado a pecar, sendo assediado pelo diabo, que o diabo não brinca, ele oferece bandejas, lembre-se, as consequências são desastrosas. Então, rejeite o pecado, chute a bandeja, quebre o laço, pule fora do laço, diga não ao pecado. E ainda assim, se você pecar, imediatamente confesse seus pecados a Deus. Chame uma mulher de Deus, um homem de Deus próximo, que reúna com você e confesse o seu pecado, para que você não venha morrer, porque o salário do pecado é a morte. Bem verdade que o rei Davi não morreu, mas a sua criança morreu. O seu filho Aminon morreu e tantas outras pessoas ligadas a ele morreram. Pecado não confessado gera morte. Que Deus abençoe você nessa manhã. Que o Senhor possa ajudar você nessa reflexão. Que o Senhor possa alimentar você ainda mais. Porque as minhas palavras são limitadas. Mas o Senhor pode lhe instruir cada vez mais acerca disso. Um forte abraço. Deus abençoe sua vida. E diga não ao pecado. Em nome de Jesus. Esta foi a oração do dia e eu sou o pastor Luciano, da comunidade Restauração em Cristo. O Senhor te abençoe. Shalom Adonai.